Fala pessoal, segue o nosso primeiro vídeo do ano do assunto matrizes. Nossos objetivos são identificar e representar os diferentes tipos de matrizes. Matrizes é uma tabela de números formados por n linhas e n colunas. Dizemos que essa matriz tem ordem m por n. Lê-se m por n, sendo m maior ou igual a 1 e n maior ou igual a 1. Daqui a pouco já vou explicar essa representação. Então, pessoal, ao folhearmos um jornal ou uma revista, nos deparamos com tabelas de preços, comparação de valores, enfim. Essas tabelas podem ser escritas no formato de linhas e colunas, né? Dispondo aqueles valores na tabela que já estão no formato de linhas e colunas, cercado por parênteses ou colchetes. Separando por parênteses ou colchetes, você tem uma representação de uma matriz. Logo abaixo nós temos uns exemplos aí, letra A e B, mas antes disso eu vou explicar o que é essa ordem m por n. Então, pessoal, olha só, se eu tenho aqui uma matriz de ordem 4 por 3, significa que essa matriz possui 4 linhas, então o m vale 4 e o n vale 3, que são a quantidade de colunas. Então, no mínimo, para eu poder escrever uma matriz, ela deverá ser o quê? 1 por 1. Ela tem que ter uma linha e uma coluna. Digamos, por exemplo, essa matriz B aqui, com o elemento 2. Eu vou escrever aqui com o colchetes. Então, olha só, essa matriz ela é de ordem 1 ou 1 por 1. Significa que o m vale 1, a quantidade de linhas é 1 e a quantidade de colunas também é 1. Eu tenho uma linha e uma coluna. Então, no mínimo, o m e o n tem que ser igual a 1 ou maior do que 1. Se apresentar duas linhas, por exemplo, o m vale 2. Se apresentar 3 colunas, por exemplo, o n vale 3. Então, aqui nos exemplos logo abaixo, nós temos aqui uma 2 por 3. Significa que o meu m aqui, ó, a quantidade de linhas são 2 e o meu n, a quantidade de colunas, são 3. Lê-se matriz A de ordem 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. A matriz B aqui, ela tem 3 linhas, o n vale 3, e 2 colunas, o n vale 2. Lê-se matriz B de ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Tranquilo, gente? Então, é só isso, essa representação m por n. E só lembrando que as matrizes são representadas por parênteses ou colchetes. Eu posso também, esse exemplo B, eu posso também escrever com parêntese, poderia ser assim, ó, com parêntese. Há também a representação da matriz utilizando duas barras verticais. Eu poderia também escrever essa matriz B com duas barras verticais assim. Tá? Uma barra somente é para a representação do determinante da matriz, que é assunto que nós veremos mais adiante, ok? Aqui eu peguei uma tabelinha, né, que fala da safra, produção em 1.000 toneladas, e a segunda linha aqui é a produtividade em quilogramas por hectare. Aí nós temos aqui os anos de 95, 96, 97. Esses valores aqui, pessoal, que informam essa tabela, olha só, a produção em 1.000 toneladas aqui em 95, 30, a produtividade em quilograma por hectare 1.500, eu posso muito bem pegar esses valores e escrever na forma de matriz. Então, matriz é isso, é apenas tabela de números. Por exemplo, vou chamar essa matriz de matriz A e vou representar esses valores aqui com o colchetes. Vai ficar 30 na primeira linha, 40 e 50. Na segunda linha eu tenho 1.500, 2.500 e 2.500 também. E fecha aqui com colchetes. Se tivesse utilizado parêntese, abre parêntese e fecha com parêntese. Tranquilo, gente? Então é isso, tá? Eu peguei apenas os valores, tá? Informados aqui e escrevi nesse formato aqui, ó, na disposição de linhas e colunas com essa representação entre colchetes. Aqui eu tenho uma matriz genérica, tá? Eu tenho aqui a matriz A, aí eu tenho A11, aqui A12, A13, A1N, né? E por aí vai. N quer dizer N colunas, tá? Lembra lá, matriz M por N, lá das primeiras telas. Aqui eu tenho AM1, AM2 significa M linhas, né? Isso aí pode ter quantas linhas você quiser, quantas colunas você quiser, sem problema. Bom, esses valores aqui, ó, o A11, o A12, basicamente são os índices de endereçamento do elemento. Olha só, se eu tenho aqui uma matriz A, vamos supor aqui, a matriz A
com os elementos 2, 7, 4 e 0. E se eu perguntar quem que é o elemento A12, eu estou querendo saber quem é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Então, esse primeiro carinha aqui, o 1, significa a posição do elemento em linha, tá? A posição do elemento em linha. Esse segundo valor, esse índice 2 aqui, ó, ele representa a posição do elemento em coluna. Então, eu quero saber quem é que está na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2, eu tenho aqui a primeira linha e tenho a segunda coluna, né? Coluna 2. Então, é o elemento 7. Então, na minha linha 1, coluna 2, é o elemento 7. E se eu quero saber quem é o elemento A22, eu quero, então, escrever aqui na frente quem é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Na segunda linha e na segunda coluna, eu tenho 0. Olha só, segunda linha, segunda coluna. É o 0 que está aqui, tá? Ficou aí bem riscado aí, só para vocês entenderem. Tranquilo, gente? Então, o I e o J nada mais é que o posicionamento do elemento em linha e coluna. O I para linha e J para coluna, ok? Tipos de matrizes. Nós temos aqui, ó, matriz linha. Matriz do tipo 1 por N, ou seja, com uma única linha, né? E N quer dizer N colunas, pode ter 10, 100, 20, qualquer quantidade de colunas, tá? O importante é que essa matriz tenha apenas uma linha. Essa aqui, por exemplo, ela é uma matriz de ordem 1 por 4, até anotei aqui. Ela é de ordem 1 por 4, ou seja, ela tem uma linha e 4 colunas. Cada elemento aqui da linha representa uma coluna. Como ela é uma matriz representada pela letra maiúscula A, só lembrando, tá, que as matrizes são representadas por letras maiúsculas. Então, se eu quero saber quem é o elemento A13, eu quero saber quem é que está na primeira linha, óbvio que só tem essa linha, né, a primeira linha, e que está lá na coluna 3. Quem está na coluna 3 é o menos 3. Então, o A e J meu aqui, ó, o I é o 1, né? Lembrando que o I é a representação do elemento em linha e o J é a representação do elemento em coluna, ou seja, J para coluna e I para linha. Tá bom? Então, A13, linha 1, coluna 3 é o menos 3. Se eu quiser saber quem é o A14, ou seja, o meu I aqui é o 1, o meu J é o 4. Seria o elemento 1, está na linha 1, coluna 4. É o 1 aqui. Bom, matriz coluna, matriz do tipo M por 1, ou seja, pode ter quantas linhas quiser, porém, obrigatoriamente, ela recebe o nome de matriz coluna se ela tiver apenas uma coluna, tá? Uma única coluna, olha aí. Então, a matriz B, com os elementos 3, 2 e 4, ela é do tipo 3 por 1, por que 3 por 1? Ela tem 3 linhas, eu vou riscar aqui, tá? Olha aí, ó, 3 linhas e uma coluna, tá bom? Então, essa é a ordem dela, 3 por 1. Como ela é uma matriz B, se eu quiser, por exemplo, escrever quem é o elemento aqui B32, ou seja, eu quero saber quem está na linha 3 e na coluna 2. Não tem, né? Ele tem essa matriz, né? Ela só tem uma coluna. Então, não existe aqui, não existe esse elemento. Agora, se eu quero saber aqui quem está no 3,1, né? O elemento B31, ou seja, o meu I aqui, ó, que a posição em linha é 3, e o J meu, que é a posição em coluna, é o 1, né? Ok, realmente só tem uma coluna, é o 1, né? J1 e o I sendo 3. Quem é o elemento B31? É o 4, ou seja, quem está na linha 3, coluna 1 é o 4. Se eu quisesse saber quem é o B11, ou seja, quem é o elemento que está na linha 1, coluna 1, linha 1 está aqui, coluna 1 é o 3, olha aí. Matriz quadrada do tipo N por N. Pessoal, agora há pouco eu falei que toda matriz é escrita na ordem M por N. Aí aqui aparece N por N, né? Não é para confundir. Quando acontece isso, está dizendo para você que o valor que o N assume, o M também assume. Então, eu posso trocar o M por N, ou seja, a matriz quadrada, ela apresenta o número de linhas igual ao número de colunas. Simplesmente isso, somente isso. Então, nós temos aí o exemplo da matriz C, que é do tipo 2 por 2, ou seja, se o N vale 2 e o meu M, né, o meu M aqui, ó, é 2, eu posso dizer que aqui é N por N, ou seja, o M também é N, né, que é o mesmo valor. Então, essa matriz aqui C, ela é de ordem 2, o que significa que ela tem duas linhas e duas colunas. Matriz quadrada é isso. Então, se eu perguntar aqui para vocês, a matriz A, ela é uma matriz quadrada? Olha aí. Ela tem quantas linhas? Ela tem uma linha. E quantas colunas? Duas colunas. Olha aqui, ó. Coluna sempre assim na vertical.
Então, ela é 1 por 2. Significa que o m, que é 1, e o n, que é 2, são valores diferentes. Então, ela não é quadrada. Agora, se eu escrever essa matriz aqui B, com os elementos 0, 1, 3, né? Vamos lá, 2, menos 1, 4, aqui 0, 4, 7, e perguntar para vocês, essa matriz é uma matriz quadrada? Olha só, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, são 3 linhas e quantas colunas? 3 colunas, ela é de ordem 3, ou seja, ela é 3 por 3. Então, se ela apresenta o número de colunas igual ao número de linhas, ou o número de linhas igual ao número de colunas, ela é uma matriz quadrada. E mais uma informação que aparece aqui, que diz o seguinte, a diagonal principal é formada pelos elementos A e J, tais que I é igual a J. Na secundária, temos I mais J igual a N mais 1. Então, olha só, eu vou escrever aqui a matriz genérica dessa matriz B aqui, tá? Esse exemplo que eu fiz. A matriz genérica, você escreve com os índices de posição. Como eu represento matrizes por letras maiúsculas, os elementos serão representados por letras minúsculas e seus respectivos índices de posição. Por exemplo, B11 significa o elemento da matriz B que está na linha 1, coluna 1. B12 significa o elemento da matriz B que está na linha 1, coluna 2, tá? E assim por diante. B21, B22 significa linha 2, coluna 2, B23, aí aqui vem B31, B32 e B33. Olha aí. Então, a informação aqui desse último parágrafo diz o seguinte: numa matriz quadrada, a diagonal principal, chamada diagonal principal, é formada pelos elementos A e J, que é IJ, linha, I é linha, J coluna, tais que I é igual a J. Então, onde você vê o I igual ao J, você chama de diagonal principal. Olha o I igual ao J aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Então, a outra diagonal, ela é chamada de diagonal o quê? Secundária. Essa diagonal aqui, ó, ela é a diagonal secundária. Aí tem até uma formulinha mostrando aqui para você que na diagonal secundária, I mais J é igual a N mais 1. Por exemplo, se eu pegar aqui esse B31 aqui, ó, e substituir, quem que é o I e quem que é o J aqui? O I é o primeiro valor, elemento em linha. É o 3, vai ficar 3, mais o J, que é 1, que é igual ao N. N é a ordem da matriz, ela é uma 3 por 3, né? Então, se ela é uma 3 por 3, o meu N vale 3. Então, aqui vai ficar 3 mais 1. Então, 3 mais 1 dá 4, 4 igual a 4, ok. Então, essa diagonal aqui, ela é a secundária, tá? Olha aí. E onde eu tenho I igual a J, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, né? Se ela fosse uma 4 por 4, aqui seria quem? B44 aqui, né? Essa diagonal é a diagonal principal, tá bom? I igual a J. Bom, aqui é a continuidade do que eu estava falando, tá bom? Diagonal secundária, diagonal principal. Aqui o A1 é o menos 1, a gente pode conferir isso, significa A1, elemento na linha 1, coluna 1, olha aí, ok? Linha 1, coluna 1, realmente é o menos 1. O elemento lá na linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 1 é o menos 7, olha aí. Matriz nula é a matriz em que todos os elementos são nulos, é representado por O, M por N, ou seja, como se fosse um zero aqui, M por N, olha só. Ela é uma 2 por 3, ela tem o quê? 2 linhas e quantas colunas? 3 colunas. Se todos os elementos forem zero, ela é chamada de matriz nula. Se alguém vier aqui apagar um zero desse e escrever um outro valor, ela deixa de ser matriz nula, tá bom? Aqui nós temos a matriz diagonal. Matriz diagonal é quando a diagonal principal apresenta valores aqui, ó, diferentes do zero, porém poderia ser também tudo zero. A definição dela é o seguinte, ela é uma matriz quadrada, tá? Para ser diagonal, ela tem que ser 2 por 2, 3 por 3, onde todos os elementos que não estão nessa diagonal que eu marquei, eles têm que ser nulos, tem que ser zero. Então, se a gente voltar lá na matriz nula, se ela for quadrada, por exemplo, se eu escrever uma matriz C aqui, ó, e escrever todo mundo zero aqui, ó, pronto, todo mundo zero. Você pode afirmar que essa matriz ela é uma matriz nula, todos os elementos são zero, mas ao mesmo tempo ela também é uma matriz diagonal, porque ela cai nessa definição. O que diz a matriz diagonal? É que todos os elementos fora da diagonal principal tem que ser zero. Aqui é zero e aqui também é zero. Não importa se a diagonal aqui é zero também. Ela é nula e também é a matriz diagonal, por ela ser quadrada e os elementos fora da diagonal principal serem zero, ok? Matriz identidade, já a matriz identidade ela é bem parecida com a diagonal, veja bem.
ela diz o seguinte: todos os elementos da diagonal principal têm que ser 1 e os demais têm que ser 0. Então, olha só, diagonal principal está aqui, essa aqui, ó, e 3 significa matriz identidade de ordem 3. Os elementos da diagonal principal obrigatoriamente são 1 e os demais são 0. Olha aqui a diagonal principal, todo mundo aqui tem que ser 1 e os demais serem 0, para receber esse nome de matriz identidade. Então, olhando assim, a gente pode, na hora aqui, entender o seguinte, que toda matriz identidade também é uma matriz diagonal, tá? Ela também é uma matriz diagonal. Agora, se a gente voltar lá no exemplo anterior, essa matriz aqui B, ela é identidade? Não. Por que ela não é? Os elementos da diagonal principal não são 1. Se aqui fosse 1, aqui fosse 1 e aqui fosse 1, ela seria uma matriz identidade e também uma matriz diagonal. Tranquilo, gente? Então, para ser identidade, todo mundo da diagonal principal tem que ser 1. Agora, matriz triangular é toda matriz quadrada onde os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são iguais a 0. É assim, você identifica a diagonal principal. Identificou. Está aqui a diagonal principal. Se acima dela ou abaixo dela forem zeros, eu tenho a matriz chamada matriz triangular, tá bom? Então, se a gente voltar lá na matriz diagonal, né, por exemplo, elas também são triangulares, pois basta apresentar zeros acima ou abaixo dessa diagonal para que ela seja chamada de matriz triangular. Olha aqui, ó, peguei aqui, marquei a diagonal principal. Abaixo da diagonal principal, todo mundo aqui é zero. Formou um triângulo de zero. Formou um triângulo de zero abaixo ou acima, ela é matriz triangular, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo aí, assista esses principais tipos de matrizes, tá? Não é um assunto que aparece muito, porém é importante vocês conhecerem. Aí nós temos um exemplo agora, obtém a matriz A do tipo A e J 2 por 3, tal que A e J é igual a I mais J ao quadrado. Então, esse exemplo 1 é para a gente montar uma matriz, tá? Eu tenho aqui a matriz genérica, né, que ela é 2 por 3, eu vou montar ela primeiro e depois achar esses elementos. Como que vai ficar isso? Primeiro passo, veja bem, o primeiro passo é você escrever a matriz genérica A, ordem 2 por 3. Como que é essa matriz genérica? É isso aqui. Ó. Então, você visualiza isso aqui. Para quê? Para saber a quantidade de linhas, tá? Aqui a quantidade de linhas e aqui a quantidade de colunas. Não esquece. Então, você escreve aqui, faz aqui um rascunho. Então, vai ficar aqui, como é uma matriz A, então aqui vai ficar A11, A12 e A13. Aqui eu paro, né? Por que eu parei aqui? Ela tem apenas 3 colunas, então eu paro nesse 3 aqui, ó, linha 1, coluna 3. O primeiro valor aqui, o índice, o I, né, que é 1, ele não muda, eu estou na primeira linha. Agora eu vou para a segunda linha. Então, agora eu vou mudar aqui o valor, ó, vai ser 2, significa segunda linha. E aqui é 1, por ser na coluna 1. Aqui será 2, 2. Significa linha 2, coluna 2. E aqui, 2, 3, linha 2, coluna 3. Então, agora é descobrir quem são esses elementos e escrever a resposta aqui. Para eu descobrir, eu tenho uma lei que ele deu, né? Tal que I mais J ao quadrado. Então, o primeiro elemento, A11, eu escrevo aqui, ó, A11, vai ficar I mais J ao quadrado. O meu I é o primeiro valor aqui, ó, o posicionamento em linha. Então, é 1 mais o J, que é o segundo valor. J, segundo valor, que é 1, ao quadrado. 1 mais 1 dá 2, fica 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, todo mundo sabe que é 4. O próximo valor, eu vou aqui em linha, tá? Então, vai ficar A12. Eu tenho I mais J ao quadrado. Então, eu tenho o I, que é o primeiro valor, no caso aqui é o 1, tá? Escreve ele aqui, mais o J, que é o segundo valor, posição em coluna, que é 2, ao quadrado. 1 mais 2 vai ficar 3, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Próximo é o linha 1, coluna 3. Então, eu tenho I mais J ao quadrado, o I é o primeiro valor, que é 1, o J é o segundo valor, que é 3. Então, eu tenho 1 mais 3, que vai dar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Próximo agora, eu vou para a segunda linha, né? A21. Então, eu tenho 2 mais 1 ao quadrado. 2 mais 1 vai ficar 3 ao quadrado, que vai dar 9. Próximo A22. Então, eu tenho
o i, que é 2, o j, segundo valor, que é 2, ao quadrado. 2 mais 2, que dá 4, 4 ao quadrado, 16. E o último agora é o linha 2, coluna 3, o A2, 3, vai ficar 2 mais 3 ao quadrado. 2 mais 3, que dá 5, eu tenho 5 ao quadrado, que dá 25. Portanto, pessoal, esses são os elementos dessa matriz obedecendo essa lei dada. Então, a nossa resposta vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui na frente, né? Obedece o posicionamento de cada elemento. Linha 1, coluna 1 é o primeiro valor aqui, é o 4. Escrevo ele aqui. Depois, o próximo é o 9, tá? Eu fui em linha, né? O próximo é o 16. Depois, logo abaixo, linha 2, coluna 1. Olha aqui, ó. É o 9. E depois é o 16. E, por último, linha 2, coluna 3 é o 25. Tá aí a nossa resposta, ok? Exemplo 2, construir a matriz B 2 por 2. A primeira coisa que você olha é isso, tal que B e J é I mais 2J. Então, escreve a matriz genérica aqui. Então, vai ficar B. Então, eu tenho B, linha 1, coluna 1. B, linha 1, coluna 2. Parei aqui no 2. Ó. São duas colunas e são duas linhas. Então, eu vou para a linha de baixo, né? Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Repare que esse último elemento mostra a ordem da matriz, 2 por 2. Então, elemento B22. Agora é descobrir obedecendo essa lei dada aqui. Então, o primeiro elemento vai ficar B11, que é I mais 2J. I mais 2J. O I é a posição em linha, é o primeiro valor, que é 1. 2 vezes J, que é 1. Se eu fizer 2 vezes 1, 2 mais 1, que dá 3, tá? Multiplica primeiro, não esquece. Depois eu tenho B21, aliás, B12, vamos em linha, né? Sempre assim é melhor. Então vai ficar aqui, ó, o I nosso é o 1, e aqui 2 vezes o J, que é a posição em coluna, que é o 2. Então multiplica primeiro, cuidado com isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, que dá 5, tá? Agora o B21, linha 2, coluna 1. Primeiro, né, observa a lei, né, tá? Eu não repeti aqui, nem aqui, para a gente ganhar tempo. Então vai ficar 2, mais 2 vezes o J, que é 1. 2 vezes 1, 2, mais 2, que dá 4. Agora, B22. Então, vai ficar o I, que é o primeiro valor, posição em linha, e o 2 vezes o J, que também é 2, né? Coluna 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 primeiro, 4, mais 2, que dá 6. Então, nossa resposta vai ficar aqui, ó. B são os elementos. O primeiro lá que a gente achou é o 3, depois o 5, depois o 4 e, por último, o 6. Tranquilo, gente? Número 3. Na matriz A, 4 por 3, ou seja, 4 linhas e 3 colunas, determine os elementos que são pedidos. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3, ó, linha 1 aqui, coluna 3 é o 11. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1 é o menos 9, tá? Menos 9 aqui. Agora, linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2 é o 7, né? Linha 3, coluna 3. Linha 3 está aqui. E coluna 3, esse carinha aqui, ó, menos 1. Linha 4, coluna 3, é o último, né? Na quarta linha aqui, né? Linha 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, terceira coluna, que é o 6. Agora, linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Linha 1 está aqui, coluna 2 é o 1. Tranquilo, gente? Então, nós vimos aqui os principais tipos de matrizes, como que se constrói ou descobre quem são os elementos de uma matriz, tá? Qualquer coisa, volta novamente aí o vídeo, assista a resolução desses exemplos. E aqui, na próxima tela, nós temos essas atividades. Atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Então, valeu. Como eu falei, qualquer coisa, assista novamente. Na próxima aula, eu trago a videoaula de correção. Valeu!